Bom, muito boa tarde a todos, uma satisfação enorme estar aqui hoje. A gente está aqui trabalhando mais um tema na nossa trilha. Lembrando que a gente está gravando esse nosso encontro, não é? Que é um encontro que vai pensar no tema da ação civil pública aí aos estudantes do Núcleo de Prática Jurídica, né, pensando na articulação da teoria com a prática, pensando nos aspectos práticos desses importantíssimos procedimentos, né, que, sem dúvida nenhuma, de que é exemplo, sem nenhuma dúvida, a nossa ação civil pública. Né? Então, assim, estamos gravando esse encontro para os alunos também que queiram assistir depois. Lembrando que se fizer um relatório, entreguem ao advogado orientador lá do NPJ para ganhar as horas, né, de atividade que vocês têm direito. Né? Sem mais delongas, pessoal, vamos trabalhar o tema da ação civil pública, que é alguns pontos, né, um tema muito grande, numa trilha como essa, breve como essa, a gente não vai conseguir, claro, e não é a ideia aqui, né, aprofundar os temas, todos os temas teóricos, as discussões, muito grande, muito importante, atualíssimas, muito contemporâneas, sobre, cada vez mais, né, sobre o processo coletivo. Né? A gente vai aqui tentar trazer alguns aspectos práticos, interessantes, então, diante de casos concretos, etc., o que nós não podemos deixar de saber para encaminhar a solução de um conflito envolvendo uma ação civil pública, né, que cuida de um conflito coletivo. A ação civil pública é um dos instrumentos, um dos remédios, né, um dos métodos, né, um dos caminhos que estão previstos na nossa legislação, no ordenamento brasileiro, alusivos ao chamado processo coletivo. É um dos instrumentos relativos ao processo coletivo. A ação civil, não apenas ela, né, é a mais utilizada dentre esses instrumentos. Mas tivemos entre nós também a ação popular, desde 65, né, foi o primeiro instrumento, com uma legitimidade ativa exclusiva para o cidadão, né, pessoa natural, portadora de um título de eleitor, etc. Né? É o único legitimado, mas foi o primeiro, tem um marco histórico muito importante. A ação popular não é muito utilizada, né, por restrições óbvias, né, a começar pela legitimidade ativa, é uma restrição muito grande, e também uma certa desigualdade, né, para dizer muita desigualdade, do cidadão diante ali do poder público, dos grandes grupos empresariais também, sozinho litigando contra eles, né? Então, em 85, 20 anos depois, depois desse primeiro marco importante, que foi a ação popular entre nós, né? A lei de 65, veio a lei 7347 de 85, que trouxe para nosso ordenamento, ela vigora até hoje, né? Há, inclusive, projeto de lei tentando atualizar a ação civil pública. Né? Mas a lei de 7347 foi um avanço muito significativo nesse sistema, né? Nesse microsistema, como assim chama a doutrina, né? De instrumentos alusivos ao processo coletivo. Por que foi muito importante? E é o instrumento mais utilizado entre nós, né? Pela ampliação, sobretudo pela ampliação do leque dos legitimados ativos. Não é a única diferença, tem outras diferenças, a gente vai ver hoje na sequência, né? Quais são esses aspectos aí mais importantes, peculiares, quais são as especificidades, pensando sempre, repetindo, do ponto de vista prático, né, dessa demanda. Para finalizar, não é apenas a ação popular e a ação civil pública, né, que são instrumentos previstos pelo nosso ordenamento relativos ao processo, às ações coletivas. Temos também o mandado de segurança coletiva, né, coletivo, né, mandado de injunção coletivo também, são instrumentos, sem falar no próprio processo objetivo também, que, de certa forma, a gente sabe dessa característica lá das ações de constitucionalidade, né, no controle concentrado, dessa característica dessas ações, que é justamente alcançar um número muito grande de pessoas. Ninguém desconhece os efeitos erga omnes, né, para todos, né, contra todos, né, das decisões tomadas no controle concentrado de constitucionalidade. Então, existe isso tudo para sintetizar o seguinte, pessoal: existe um sistema, ou microsistema, né, de instrumentos
que, de certa forma, vão realizar aí o chamado processo coletivo, que é um processo que visa proteger interesses, né, de um grupo de pessoas. Né? Vai depender aí, lógico, né, do caso concreto, a extensão desse grupo. Né? Pode ser muita gente, chamados direitos difusos, né? O direito, por exemplo, a gente sempre referido nesse caso, né? O direito à proteção ambiental, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, etc., assegurado pela Constituição Federal. Isso é um direito titularizado por todos nós, por todo mundo, todo o povo, né? Muito grande. Então, o grupo é todo mundo, né? Mas existem interesses menores, né? Por exemplo, funcionário de uma empresa, né? Por exemplo, uma categoria de pessoas, usuários de um tipo de serviço, consumidores, né? Etc, etc, né? Então, assim, é uma questão de o grau da extensão do grupo, né? Não descaracteriza o fato de ser coletivo ou não. O processo coletivo se refere justamente à proteção de grupo de pessoas, né? Lançando um olhar agora específico, saindo um pouco da generalidade das ações coletivas, específico para o nosso tema, né? A Lei de Ação Civil Pública, né? A Lei de Ação Civil Pública vai falar diretamente, logo no artigo 1º, dos chamados objetos da tutela. Quais são os bens, afinal de contas, protegidos, né, por esse instrumento? A ação civil pública se destina a amparar quais tipos de interesses, né, de direitos, né? Nós já sabemos, né? Direitos difusos, direitos coletivos. E a Lei 7347, no artigo 1º, dá alguns exemplos. Meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico. Olha como é amplo, né? Como é amplo o catálogo, né? Qualquer outro interesse difuso e coletivo, ou seja, uma cláusula de abertura. A própria lei, no artigo 1º, prevê uma cláusula de abertura, né? No meio da lista, é algo até meio interessante, né? Para não dizer meio exótico, né? Uma cláusula de abertura no meio de uma lista de situações, né? Qualquer outro interesse difuso ou coletivo vai ensejar, em tese, né, a propositura de uma ação civil pública, infração da ordem econômica. Reparem, vai violar uma grande quantidade de pessoas, ordem urbanística, honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Grupo de pessoas, quem se insira nesses grupos vai poder ter a proteção de um provimento jurisdicional proferido num processo como esse, né? Esse é alcançado por um provimento jurisdicional de procedência, né? Num processo como esse. Patrimônio público e social. O artigo 1º da lei, de cara, já vai dizer, olha só, os interesses protegidos são esses, né? Lembrando da generalidade do interesse aqui, é uma lista de situações apenas, não é uma lista fechada, né? É uma cláusula geral de abertura no próprio artigo 1º, se referindo a qualquer direito difuso ou coletivo, né? Interessante que direitos individuais também podem ser protegidos através das ações coletivas, né? Os chamados direitos individuais homogêneos. Eles são individuais, o nome já está dizendo, né? Individuais. Mas ele pode ser protegido também através desses instrumentos de proteção coletiva. Então, direitos individuais, embora individuais, por serem homogêneos, semelhantes, né, eles podem também ser protegidos através desses instrumentos de proteção coletiva. Eles são expressamente definidos lá no CDC, no Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Ele vai, no artigo 81, parágrafo único, fazer uma definição. Não é a função da lei, né? De vez em quando a doutrina que tem que definir os institutos, as categorias jurídicas, mas de vez em quando o legislador também se arvora nessa, digamos, tarefa, né, de definir alguns institutos do direito, facilitando algumas vezes e criando confusões em outras situações, né, onde a doutrina vai tentar dialogar com a intenção do legislador de aclarar alguns conceitos, né? Seja como for, lá no parágrafo único do artigo 81, há uma definição legal, né, do que seriam esses direitos individuais homogêneos. De certa forma, são individuais, mas podem ser também protegidos através
de ação civil pública, né, ação popular, etc. Né? O parágrafo único do artigo 1º, isso é muito importante, da Lei de Ação Civil Pública, né, da Lei 7347 de 85, vai dizer o que não cabe, meio que reconhecendo assim, olha, embora sejam coletivos e difusos esses direitos, eles não vão poder ser objeto da proteção pela ação civil pública. Parágrafo único do artigo 1º, uma escolha legislativa. Né? Então, expressamente é retirado do objeto da tutela da ação civil pública essas pretensões envolvendo tributos, gênero aqui, né? Tributo, contribuição previdenciária, que é uma espécie de tributo, né? Já devia ter sido incluída lá, né, na restrição genérica, FGTS, então demandas envolvendo FGTS, não cabe por ação coletiva. Os interessados ajuizem suas ações individuais, questionando ali as questões envolvendo o fundo de garantia, né, por tempo de serviço, ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários possam ser individualmente determinados. Consigo individualizar quem, digamos assim, é o titular do direito, ele não vai poder ser alcançado, né? Isso não vai poder ser, melhor dizendo, né? Isso não vai poder ser veiculado numa ação civil pública, né? Então, muito importante, um aspecto prático muito interessante, né? Esse tipo de questão, né? Saber, então, se um caso concreto chegar envolvendo um dos temas trazidos no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública, em tese, né? Não caberá o instrumento mais adequado não vai ser a ação coletiva, né? Em tema de ação civil pública, né, e processo coletivo em geral, há sempre a discussão que nunca se pacificou, né? É uma discussão ainda muito acesa, né? Relativa à intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. É um tema muito polêmico, né? Não é o caso a gente ficar trazendo todas as nuances desse problema, mas é bom trazer o problema, dizendo que isso é um tema sempre, digamos assim, aceso na doutrina. Né? Então, na jurisprudência também, que tem decisão para muitos lados. Né? Então, como a ação civil pública ela interfere, de certa forma, melhor dizendo, ela tem um poder de alcance muito grande, e ela vai muitas vezes analisar um conflito que toca em questões envolvendo políticas públicas, por exemplo, a construção de uma creche, de um hospital, ou não ter leitos de UTI neonatal na rede pública, ou não ter vagas em creches, etc, etc, etc. Né? Situações como essa, né? Então, muitas vezes, isso vai resultar numa ação civil pública, Ministério Público, defensorias, associações, né? Vão poder entrar, os legitimados, a gente vai falar daqui a pouco, né, disso, vão poder entrar, reivindicar aí alguma alteração, uma intervenção numa escolha feita pelo poder público. Então, esse é um tema polêmico, porque, via de regra, a gente estuda isso em direito administrativo, né? O mérito administrativo, a escolha, quando isso for possível, quando houver escolha, né? No âmbito da discricionariedade administrativa, na margem de liberdade que a própria legislador abre para a administração pública, né? É o administrador que tem que fazer a escolha, né? Ele que tem legitimidade democrática, né? Ele tem voto para fazer isso. Ele está ali representando a gestão é feita por essa pessoa, as escolhas também, representando ali a vontade popular, né? Coisa que não tem o judiciário. Então, por isso gera essa, digamos, muitas vezes, essa tensão, né? É um tema muito aceso ainda, muito polêmico, porque o tema da insindicabilidade ou sindicabilidade do mérito administrativo também é um tema que nunca se tranquilizou lá no direito administrativo. Isso resulta aqui no processo civil, quando a gente fala de ação civil pública. Então, a gente vai falar sobre judicialização da política, ativismo judicial, né? Questões como essa. Né? Em algumas situações vai ser possível, vai ser viável, em outras pode ser um caso de abuso também do Poder Judiciário, sobre qual é a melhor escolha que deveria ter feito o governante, né, o Estado, etc., no município, os entes federativos. Essa é uma escolha que muitas vezes não caberá ao Judiciário fazer.
Não existe uma lista de situações, né? Caso concreto. Por isso que é tão polêmico, por isso que é tão sensível o tema, né? Então, quando houver violações a direitos fundamentais, muitas vezes não vai caber a escolha, né? Atos vinculados, não se fala em mérito administrativo, não se fala em escolha, em margem de liberdade, não tem problema nenhum, né? O problema é justamente no âmbito da discricionariedade. Então, o Ministério Público, a Defensoria, uma associação questionando por que construiu a praça no lugar do hospital, né? Escolhas como essa, lícitas como essa, né? Que podem ser objeto de uma ação civil pública, e o judiciário se debruçando sobre isso, ele vai ter que saber até onde ele pode ir, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes, o artigo 2º da Constituição Federal. Então, isso trazendo o tema para vocês, né? Falando de duas questões práticas, né, importantes. Primeiro, o tema da legitimação. Não é qualquer pessoa que pode propor ação civil pública. O rol dos legitimados, pessoal, está no artigo 5º da lei, da 7347, né? Então, temos ali o Ministério Público, que é o mais, digamos assim, vocacionado, né? A Constituição, quando vai se referir ao Ministério Público, fala da ação civil pública, né? Tem uma ligação, assim, umbilical com o Ministério Público, né? Então, assim, o artigo 5º faz referência não apenas no artigo 5º da lei, mas também à própria Constituição. Quando se refere à ação civil pública, faz isso lá na parte em que ela vai trabalhar o Ministério Público. A ação civil pública não está lá onde, na sede normativa, né, na Constituição Federal, artigo 5º, onde normalmente estão os demais remédios constitucionais. Está justamente na parte em que a Constituição cuida do Ministério Público, de certa forma, revelando, mostrando a, digamos assim, ligação tão grande do MP com esse instrumento muito utilizado, né, pelo Ministério Público. Mas, além do Ministério Público, né, há uma legitimação concorrente, né, concorrente. Pode, inclusive, haver um desconsórcio ativo, né, entre os entes. Né. Além do MP, também a Defensoria Pública, que entrou em 2007, né, na lei, para uma alteração legislativa. A jurisprudência já admitia a Defensoria Pública, ainda quando ela não estava nesse rol. Hoje ela faz parte do rol, né, da relação dos legitimados, Defensoria Pública, claro, para proteger interesses de grupo, né, de vulneráveis, né. Os entes federativos também, municípios, estados, Distrito Federal, União, as entidades públicas, né, bem como as pessoas jurídicas de direito público, da administração indireta, bem como as associações. Está no artigo 5º, uma associação também pode propor. Há uma especificidade, uma questão prática interessante. Uma associação para a propor ação civil pública, a lei faz uma restrição. O artigo 5º, só em relação à associação, que faz uma restrição. Então, olha, essa associação ela tem que estar constituída há pelo menos um ano. Isso para proteger, de certa forma, no caso concreto, né, inclusive, os réus dessa demanda, né, criando uma situação em que, olha, a associação não foi criada para a propor civil pública, mas pelo menos um critério temporal aqui interessante, um ano, né? E, além disso, além de estar constituída há pelo menos um ano, revelando que ela não foi criada, forjada para propor uma ação civil pública, né, ela tem que incluir, entre as suas finalidades institucionais, a proteção, a tutela de um dos bens tutelados pela ação civil pública. Que havia uma pertinência temática entre que ela está, a razão de ser da associação, que bens, que interesses que elas visam promover, proteger, e o que ela está pedindo na ação civil pública. Então, uma associação de proteção ambiental não tem nada a ver com uma ação civil pública em que vai pedir proteção aos consumidores, né? Não há pertinência nesse caso, né? Nesse exemplo, a instituição não vai ter, essa associação, né, não vai ter uma relação entre as suas finalidades institucionais e um dos bens tutelados pela ação civil pública. Então, muito importante, pessoal, a gente saber que existem legitimados ativos, não é qualquer pessoa. Ao contrário da ação popular, a pessoa natural não pode, por exemplo, né? O cidadão não pode propor ação civil pública, né? Então, tem o rol dos legitimados, essas entidades, esses órgãos, né? Associações, né? Também poderão ajuizar. Isso está no artigo 5º da lei, né? Legitimação passiva é ampla.
Não há um rol dos legitimados passivos, né? É ampla, né? Qualquer pessoa, aí sim, natural ou jurídica, de direito público, de direito privado, qualquer pessoa que se impute, contra a qual se impute uma responsabilidade por ofensa aos bens coletivos, né? Aqueles bens que nós mencionamos no artigo 1º da lei, né? Qualquer direito difuso coletivo, né? Podem figurar no polo passivo da ação civil pública, né? É interessante que a lei de ação civil pública se refere ao inquérito civil. Essa figura, ela pode ser utilizada apenas pelo Ministério Público. Assim, a promoção do inquérito civil, etc., está lá expresso na Constituição Federal. Como a Constituição faz referência a isso, lá no 129, inciso 3º, promover inquérito civil e ação civil pública, né? Então, ele é de atribuição, digamos assim, do Ministério Público. É um instrumento preparatório, né? Ele prepara o exercício da ação coletiva. Então, a Constituição, de certa forma, ela reconhece a importância do inquérito, porque a Lei de Ação Civil Pública, a gente não pode esquecer, ela é anterior à Constituição. A Lei de 85, a Constituição 3 anos depois, né? Então, a Constituição faz uma previsão, tal como já havia lá no artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei de Ação Civil Pública, ainda antes de ser consagrado pela Constituição Federal, no artigo 129, inciso 3º, né? Já falamos sobre os objetos da tutela, qualquer direito difuso coletivo. Já falamos sobre os demais instrumentos que compõem esse microsistema de ação coletiva. A ação civil pública é o mais utilizado, mas não é o único, é o mais comum, né? Sobretudo pelo Ministério Público. Já falamos da vocação do Ministério Público, inclusive com previsão constitucional, né? A associação que a Constituição faz com a ACP com o MP. Falamos também dos legitimados ativos, artigo 5º da lei. Lembre-se sempre das restrições quanto à associação, 1 ano em funcionamento e pertinência temática, né? Das finalidades institucionais da associação com o que está sendo pedido na ação civil pública. Deve haver essa relação sob pena de ilegitimidade, né? Uma associação que não tem esses requisitos não pode figurar, né? Artigo 5º da lei, legitimados ativos, legitimidade passiva é ampla, qualquer pessoa que a gente impute a responsabilidade por infringir os bens difusos e coletivos, em tese pode figurar numa ação civil pública. E, por fim, para terminar essa nossa exposição, pensando nos aspectos práticos desse importantíssimo instrumento de proteção coletiva, né? Vamos falar da competência. A competência para a ação civil pública, pessoal, está no artigo 2º, né? É do local em que se deu o dano. Repare, o local do dano, né? O local do dano é um critério territorial. Normalmente a gente aprende isso lá nas aulas de TGP, que critério territorial envolvendo território tem que ver com uma incompetência relativa. Então, ele pode ser modificado pelas partes. As partes podem escolher eleger um outro critério diferente do dano, do local, né? Não para ação civil pública. Regra geral, o critério territorial é um critério de competência relativa. Então, pode inclusive ser objeto de cláusula de eleição de foro. Então, não quero demandar no foro da minha comarca, né? Quero demandar no foro da comarca do meu credor ou do meu parente, etc. Né? Posso fazer isso? Posso. Posso modificar a competência relativa? Sim. Se ninguém contestar nada no processo, né? O que acontece? Prorrogação da competência. A incompetência passa a ser o foro incompetente passa a ser competente, né? Porque é relativo, né? Mas não aqui. Aqui o critério é territorial, local do dano, mas a competência é absoluta. Então é uma exceção à regra de que o critério territorial seria um critério de incompetência relativa. Aqui é um critério de competência absoluta, porque o foro, né, do local em que se deu o dano, artigo 2º da lei, é um critério de competência absoluta, né? Por que isso, pessoal? Pela proximidade com o fato.
no local do dano, o legislador entendeu ser muito importante, né, para isso, né? Então, se aconteceu em mais de uma comarca, diz a lei, né, o foro vai ser da capital, daquele estado. E a doutrina critica muito, né, esse dispositivo, porque, olha, se o critério foi a proximidade com o fato, às vezes a capital vai estar muito distante do fato. Por que não cria uma competência concorrente entre as comarcas envolvidas no dano, né? Então, às vezes, está lá, o dano acontece no norte daquele estado, mais de uma cidade, mais de uma comarca, né? E aí a capital fica no sul daquele estado. Então, com a proximidade, não vai deslocar, né? Enfim, mas é um critério feito pela... Ele vai ser o fórum da capital, né? Se tiver mais de um estado, como a gente recentemente viu nesses trágicos danos ambientais, né? Brumadinho, Mariana, tal, né? Mais de um estado, né? Competência territorial vai ser concorrente, as capitais dos estados. Então, nesse exemplo, Espírito Santo e Minas Gerais, né? Tanto Vitória ou Belo Horizonte vai ter a competência territorial concorrente. O STJ já julgou casos envolvendo esse tema, né? Se ações civis públicas de objeto comum, protegendo o mesmo interesse, estiver tramitando na Justiça Federal ou na estadual, questões de competência vão ser reunidas na Justiça Federal. A Justiça Federal vai atrair a competência, né, para ela. Isso é uma súmula do STJ, a súmula 489 do STJ. Turma, não esquecendo, por fim, para a gente fechar, né, qual é a grande importância prática dos efeitos de uma ação coletiva, né? Que são os efeitos da coisa julgada. Alcança todo o grupo. Para beneficiar. Para beneficiar. Uma sentença que julgue procedente uma ação coletiva, ela vai poder ser utilizada por todos os integrantes daquele grupo afetado. Qualquer integrante daquele grupo afetado vai poder pegar essa decisão, essa sentença, e poder executá-la individualmente. Pode fazer isso sem nenhum problema. Esse é o grande, digamos assim, é a grande importância prática desse instrumento que se insere, repetindo, né, dentre vários outros instrumentos da ação coletiva. Então, a coisa julgada, que erga omnes, é no caso que alcança todos, né, no caso de uma decisão favorável para favorecer, para proteger o grupo. Aqui no Brasil, esse é o modelo, né, para favorecer o grupo. Isso na ação civil pública, na ação popular, né, no controle difuso, né? No concentrado, no processo objetivo, a gente sabe que o efeito erga omnes é para sim, para não, né? Para julgar constitucional é constitucional a lei, né? Alcança todos. Aqui não. Não pode haver uma ação coletiva com efeito, uma coisa julgada erga omnes para desfavorecer, para prejudicar o grupo, porque é uma questão de representatividade. As pessoas afetadas elas não podem ser afetadas por uma ação proposta por um legitimado, né? Que ela, enfim, não tem controle, não escolheu, não quis ser representado, né? Então, no Brasil, no modelo, é só no caso de sentenças favoráveis. Então, uma sentença, para ficar no exemplo, né, que determinou a revisão de algum contrato, né, com instituições bancárias, né, todo mundo que realizou um contrato naquela situação vai ser alcançado. A Defensoria Pública entrou pedindo a revisão desses contratos, ou enfim, a declaração de abusividade de uma cláusula, de uma tarifa e tal. Todo mundo que se insere naquele contexto pode pegar a decisão e executá-la individualmente. Serão beneficiados, serão alcançados por essa decisão. Tudo bem, pessoal? Eram esses os aspectos práticos que eu entendi que são relevantes para a gente trabalhar na ação civil pública. Repetindo, quem estiver assistindo esse vídeo, né, através da gravação, não deixem de fazer um relatório, entregar lá para o orientador, o advogado, coordenador do NPJ, para ganhar aí as horas que vocês têm direitos. Tudo bem? Foi um prazer, uma satisfação. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.